Deixa eu me arrumar direitinho aqui. Deixa eu preparar aqui. Olá, boa noite. Deixa eu me preparar aqui rapidinho, uma coisinha. Então, se quiser mandar perguntas, pode mandar aí nas caixinhas que no final da live eu vou responder melhor as perguntas. Daqui a pouquinho eu vou começar a falar aí sobre o que eu preparei para hoje. Boa noite, tudo bem? Me falem aí da onde vocês são. Eu gosto de bater um papinho também. Alguém aí viu a primeira live? E enquanto esperar mais um pouquinho, só uns 2 minutinhos aí pra gente começar. Enquanto isso, vamos bater um papinho aí. Se alguém tiver dúvidas aí sobre a ansiedade ou qualquer questão, pode enviar aí na caixinha de perguntas que no final da live eu vou responder, né? Boa noite, a Vi aqui de São Paulo. Também sou de São Paulo. E pode enviar aí dúvidas, perguntas, qualquer coisa nas caixinhas que já já eu vou responder. E né, a ansiedade é algo que tem crescido bastante aí, por isso eu resolvi falar também, fazer isso. É, para quem não me conhece, meu nome é Vinícius Macerilu, sou psicólogo com foco em ansiedade e gestão emocional. Gestão emocional é bem parecido aí com inteligência emocional, que é saber lidar com aquilo que a gente sente, né? E tudo isso é algo que ajuda muito na vida, né, da gente. E eu vou falar um pouco mais sobre da onde que vem a ansiedade, as causas da ansiedade, e por que que isso é importante saber e qual é o segundo passo aí para dominar a ansiedade. Quando eu falo dominar a ansiedade, é tanto no sentido de ter domínio, conhecimento, quanto de autocontrole da ansiedade, né? Eu nunca falo que vou eliminar a ansiedade ou exterminar a ansiedade da nossa vida, porque quem viu a primeira live aí provavelmente já entendeu que a ansiedade não é nossa inimiga, né? Ela só é nossa inimiga quando a gente não sabe se relacionar com ela. E eu vou explicar melhor tudo isso. É, frustrações. Vou falar sobre isso. Deixa eu ver aqui o que estão mandando. Balneário, Rincão, Santa Catarina. Olha, nunca tinha ouvido falar da cidade. Bacana. Então, falar aqui o que preparei para vocês hoje, né? Então, o objetivo aqui dessa live é te ajudar a identificar as causas, a entender melhor sobre as causas. Por quê? Né? Porque é quando a gente sabe a causa de algo que a gente trata, né? Por exemplo, vamos supor que eu bati meu braço aqui e cortei o braço e começou a doer. Por mais que a dor seja ruim, ela é um sinal. É o meu corpo me avisando que aqui no braço tem alguma coisa que tem que ser vista, que precisa rever e consertar, arrumar. E a ansiedade é bem isso, é um sintoma, indica algumas coisas na nossa vida, indica certas coisas. Eu estou falando aqui, mas está tudo certo com áudio, vídeo, né? Vocês estão me vendo aí. Só mandem um sim aí, ou não, se tá tudo certo, daí eu continuo falando, né? Imagina ficar falando aqui e vocês não estão me ouvindo direito.
Tomar uma aguinha aqui e daí a gente começa e vamos aí aprender a dominar a ansiedade. Nossa, aqui tá bastante calor, hein? Tá calor aí também, onde vocês moram? Então, olá, boa noite a todos. Está começando aí a segunda live e vou falar sobre a ansiedade, as causas da ansiedade, por que saber isso, né? Então, eu estava lendo hoje que 30% da população mundial sofre ou sofrerá com ansiedade, né? E o que acontece? É importante a gente pensar em duas questões: a personalidade ansiosa e o transtorno de ansiedade em si. Na verdade, são transtornos, são 6 transtornos. Se dá tempo, eu vou falar um pouquinho sobre eles também. Então, as causas. As causas, nunca acreditem quando alguém fala que só tem uma causa para ansiedade, ou para qualquer questão mental, psíquica, ou até para questões de doença mesmo. Porque o ser humano é o que a gente chama de biopsicossocial. O que é isso? Fatores biológicos influenciam na nossa saúde e na nossa doença, fatores psicológicos e sociais. Eu vou falar um pouquinho mais sobre essas questões. Exatamente, ansiedade. Eu sempre falo que ansiedade é excesso de futuro, é viver mais o futuro do que presente. Depressão não é só isso, mas é mais passado e a relação do passado e presente. E também depressão pode levar a ansiedade e a ansiedade pode levar a depressão. Eu vou falar mais sobre isso também. Por isso que é importante a gente saber as causas e o que isso pode acontecer. Então, vamos lá. Eu vou focar aqui no que eu preparei para falar para vocês. Se tiverem perguntas, mandem na caixinha, porque se eu ficar parando aqui toda hora, eu vou perder o fio da meada aqui para falar. Mas, vamos lá. Então, a ansiedade, ela tem a personalidade ansiosa, que é um desses lados, a questão genética, física, química, né? Então, por exemplo, filhos de pais ansiosos têm mais chances de serem ansiosos, já nascem ali com uma tendência à ansiedade. E aí é 2 pontos importantes de se atentar. Porque será que eles se tornam ansiosos por questões genéticas, né, um gene do pai, da mãe? Ou será que ele é ansiosa por conta de conviver com um pai ansioso, com uma mãe ansiosa e vai pegando essas questões para eles, né? Que vocês acham? Se tem algum palpite, pode falar. Aqui não é questão de certo ou errado, eu quero eliminar todas as dúvidas suas. E né, tem questões químicas, que é isso. A mente influencia, são químicas. Tudo que a gente sente é química. Sentimentos são químicas cerebrais. Mas nem sempre é só isso que ocorre, né? Então, tem um lado biológico e um lado psicológico. Por que psicológico? Vamos supor. Vamos ver se você sabe responder essa questão. Irmãos gêmeos. Muitos estudos são feitos com irmãos gêmeos. Por quê? Porque eles têm a mesma genética, conviveram no mesmo ambiente, né? E cada um é de um jeito, né? Isso não é algo interessante? Se eles têm a mesma genética, conviveram no mesmo ambiente, por que cada um é de um jeito? Um pode ser ansioso e o outro não, né? Por quê? Porque aí tem um fator psicológico, fator da personalidade, né? A pessoa já tem uma personalidade mais ansiosa, um jeito mais ansioso de ser. Você vê muito em amigos, né? Tem amigos que eles, quando acontece um problema, eu estou mais tranquilo ou alguém está mais tranquilo e ele está muito ansioso, está muito agitado. Ou ao contrário também, às vezes, algumas situações me geram mais ansiedade do que nele, por exemplo. Então, é algo que é natural, pode ser da nossa personalidade. Agora, um fato importante: as pessoas que têm um transtorno de ansiedade, todas elas têm a personalidade ansiosa, mas nem todas as pessoas que têm a personalidade ansiosa desenvolvem um transtorno de ansiedade, né? Então, as causas vêm sempre nisso.
química, psíquica, genética, é, psíquica do seu próprio ser, você ter uma personalidade mais ansiosa, e ambientais. O que é essas causas ambientais? Do lado social da nossa vida. É a questão de que, por exemplo, filhos de pais alcoólatras tendem a ter mais ansiedade. Um exemplo que eu estava lendo esses dias. Por quê? Porque eles convivem num ambiente de insegurança. Um ambiente de que não sabe como o pai vai chegar. Né? Não sabe se vai chegar agressivo, então fica pensando como será que ele vai chegar, o que eu vou fazer. Então já vai começando a ansiedade aí, né? Já vai iniciando a ansiedade. Ou família muito exigente, muito crítica, né? Conviver em instituições que a gente fala, que é família, escola, igreja, qualquer questão assim que que seja seu ambiente, seu lado social, né? E o que ocorre? As causas são sempre essas três. São, não pode falar que é uma ou outra, as três que levam a algumas coisas, né? Que leva a desenvolver, a aumentar ou a diminuir a ansiedade, né? Então, e por que a ansiedade tem aumentado? A ansiedade tem aumentado bastante. E por quê? Né? Se a sociedade está melhor, gente que, né, a geração de agora tem mais riqueza que nossos pais, tem uma casa já, né, por exemplo, tem uma outra vida, tem mais trabalho, mas o que acontece que está aumentando a ansiedade? Né? A nossa sociedade é muito bem sucedida em umas coisas, mas em outras não. Uma coisa é qualidade de vida e pressão. Ansiedade, né? A sociedade acaba gerando certos pensamentos e padrões ansiosos. E o que é isso? Né? Então, antigamente, eu lembro que meu avô, ele trabalhou acho que 30 anos numa empresa e não tinha medo nenhum de ser mandado embora. Hoje em dia, esse medo cresce porque a sociedade está mais insegura, né? Sempre tem alguém que possa vir nos substituir no trabalho. A gente não basta mais fazer faculdade, tem que fazer especializações, tem que estar sempre aí, porque senão pode perder a vaga, alguém pode superar você no relacionamento, tem um monte de pessoa disponível, o casamento nem sempre vai durar para sempre, né? A separação, e antigamente essas coisas não eram tão fortes. E hoje em dia elas são mais fortes, então traz mais insegurança. E isso vai aumentando a ansiedade, né? Então, a ansiedade vem muito de ambientes de incertezas, né? E o terror de uma pessoa ansiosa é ter alguma incerteza na vida dela. E ocorre muito essas questões. Até aqui, se alguém tiver alguma pergunta, eu vou tomar uma aguinha aqui. Sim, exatamente. Cada um interpreta e lida de formas diferentes. E por isso que é importante o autoconhecimento para a gente entender, né? É, porque não é porque a gente interpreta de uma forma nesse momento que a gente vai interpretar para sempre. É importante saber as causas, né? E mas vamos lá. Então, entendendo que a ansiedade tem vários aspectos de causa, né? Biológica, psicológica, sociais, ambientais. E dentro dessas questões tem muitas causas, né? Eu nem vou falar aqui todas as causas porque nem dá, é muitas, e cada pessoa, como falaram aí, cada pessoa interpreta de um jeito, lida de um jeito, então o que causa ansiedade em uma pessoa não vai causar necessariamente na outra. Não tem uma coisa em si que causa mais ansiedade, mas tem coisas que tendem a causar mais ansiedade, né? Questões do trabalho, um trabalho estressante, um trabalho que exige muito de você, trabalhar com o público, tudo isso acaba gerando ansiedade. E tudo isso pode aumentar a ansiedade de uma pessoa que tem uma personalidade mais ansiosa e pode causar aí um transtorno, né? Um transtorno de ansiedade. Um transtorno de ansiedade é o que? É a personalidade ansiosa, que eu falei um pouquinho aí, mas com mais
mais intensa, mais frequente, acaba limitando a vida da pessoa. A pessoa deixa de fazer muitas coisas por conta da ansiedade. A pessoa acaba se atrapalhando, atrapalhando o desempenho, atrapalhando é, a performance dela, né, em todas as áreas, no relacionamento, no trabalho, ela com seus objetivos, consigo mesmo. Então, aí, quando passa a atrapalhar muito, quando passa de ser algo improdutivo, algo que mais gera dor do que um prazer ou uma ajuda, né, porque a ansiedade ela não é a nossa inimiga. Né, eu até postei, eu até vi e ri que eu postei o meu story falando que já estava tudo preparado para live, e eu fui ver, faltava mais de uma hora. Eu já deixei tudo no esquema aqui, por quê? Porque é um comportamento da ansiedade do bem, vamos dizer assim, né? Porque é para prevenir que alguma coisa aconteça, que alguma coisa dê errado. E para eu evitar isso, eu já vou me preparando. Mas o que que acontece, né? A ansiedade é muito mais um medo do futuro. Quem não viu a primeira live, vê lá que eu explico certinho. E é algo que vai se gastando, te desgasta, te prejudica bastante. E dentro dos transtornos ansiosos, né, quando se fala ansiedade, né, focado em transtorno, essas questões, a gente pensa que é uma coisa só, mas tem 6 filhinhos aí dos transtornos ansiosos. Uns são mais conhecidos, outros nem tantos, mas todos têm semelhanças, mas são formas diferentes da ansiedade lidar com a gente. Né? São formas diferentes de ansiedade se manifestar na vida das pessoas. Então, por exemplo, é, vocês conseguem lembrar algum transtorno de ansiedade? Né? Então tem muitos, tem 6, mas desses 6 tem vários. Eu tenho transtorno, por exemplo, um muito comum que eu vejo é o quê? Que eu vejo não, que é mais senso comum, que as pessoas acabam conhecendo mais, é o toque, né? O toque. Tem até um filme muito bacana que explica, é um filme engraçado, apesar da situação ser nada engraçada, né? O toque, mas é um filme que eu dei bastante risada e ensina o filme, é bem bacana. É o Toque Toque. O que é o toque? É transtorno obsessivo compulsivo. A pessoa começa a ter pensamentos estressantes, pensamentos desgastantes, sem parar. Né? Aí é a parte obsessiva. Não para. Começa a pensar, pensar, e isso vai incomodando, vai incomodando, vai incomodando. E a única forma aí que ela encontra de aliviar esses pensamentos é tendo certos comportamentos, que acabam se tornando compulsões. Né? Esses comportamentos são rituais. São questões, por exemplo, de né, eu sair de casa, mas será que eu desliguei o gás? Será? E se eu não desliguei o gás? E a pessoa fica pensando, se eu não desliguei o gás, vai explodir tudo. Isso aí, né? E fica pensando e não consegue parar esse pensamento. É um pensamento muito acelerado, que é uma das características da ansiedade, né? Dos transtornos de ansiedade, da ansiedade como personalidade. E para ela conseguir parar isso, ela tem que voltar na casa dela e checar. E não checa uma vez, checa várias vezes até ela conseguir aliviar esses pensamentos, porque não consegue controlar os pensamentos por si só. Né? Então, o toque é, é assim. Se, se você acha que essa live vai beneficiar alguém aí que você conheça, envie para a pessoa, marque ela aí. Porque a ansiedade é algo muito comum, mas nem todo mundo conhece, né? Muitas pessoas não sabem, só sabem aí o basicão e isso não ajuda, né, muito na questão de saber como, né? Sabem o que é, mas nem sempre sabe bem o que é e nem sempre sabe como lidar com isso. Deixa eu ver aqui os comentários. Exatamente, hoje em dia a pressão social é muito grande. A ansiedade vem bem sobre questões de pressão. É um pensamento que gera muito pressão. Se gera pressão, gera estresse. Né? Se gera estresse, prejudica tanto a saúde física como a saúde emocional.
E toda essa pressão da sociedade acaba prejudicando a nossa saúde emocional. A gente vive muito mais estressado do que em paz, né? E outro transtorno aí, que eu vou passar por cima deles bem rapidinho, porque senão fica muito tempo e muito denso, né? Eu não quero, eu quero que seja assim algo gostoso, não uma aula de faculdade chata, assim, né? Eu tento falar sempre mais simples para as pessoas entenderem. E se tiverem dúvidas, podem mandar aí sem problema. É, o TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada, é um, qual é a característica desse transtorno? Na verdade, esse transtorno é algo que a pessoa fica num estado de preocupação o tempo todo, com qualquer coisa. Então é algo muito elevado, muito intenso, e isso gera muito estresse e isso prejudica as relações das pessoas, né? Prejudica bastante como ela se relaciona, né? Porque é uma pessoa que está sempre preocupada, uma pessoa que está sempre é, ansiosa o tempo todo e não para e causa muito estresse, e isso causa muitos danos no corpo, né? No físico. E é um que acontece bastante, né? O toque, se eu não me engano, é o segundo que mais acontece. O que mais acaba ocorrendo é o pânico, né? O pânico é... O que é o pânico, o ataque de pânico? Eu até postei na segunda, não sei se vocês viram. É, é umas sensações muito intensas no corpo que é muito ruim. É muito ruim de sentir. Quem passa, só quem passa sabe, costumam falar isso. E o que acontece, né? A pessoa tá no ônibus e de repente vem do nada, ela começa a se sentir mal, tem falta de ar, tem taquicardia, o coração começa a bater muito rápido, parece que vai pular pela boca, ela dói o peito, ela fica sentindo os membros formigando e ela não consegue se controlar, ela tem muito medo de morrer, de ter um ataque cardíaco ou de perder o controle. Algumas pessoas têm até o medo de ficar louca, mas é algo muito intenso que acontece do nada. Então essa pessoa ela passa a ficar na casa dela, né? Ela fica na casa dela porque tem medo de sair. Então, por exemplo, se aconteceu no ônibus, ela nunca mais pega um ônibus porque tem medo de que foi o ônibus que causou isso. Ela não sabe bem a causa e tem medo de passar por isso de novo. Então ela vive aí num estado de medo do medo, né? Medo de passar por tudo isso. É bem semelhante ao estresse pós-traumático, né? Que também é um dos transtornos de ansiedade. O estresse pós-traumático é algo que a pessoa passa por um trauma, né? E traumas são uma das causas também que pode gerar ansiedade. Então passa por um trauma mais impactante. Então, alguma morte, estupro, acidentes, e depois disso, ou roubos, sequestros, depois disso ela não consegue mais viver em paz. Ela fica com medo de acontecer de novo e ela fica tendo pesadelos, não consegue não pensar nisso. E toda vez que ela pensa nisso, ela sente como se estivesse acontecendo de novo. Então é algo bem que causa bastante terror na pessoa, né? E eu falei do pânico, da transtorno de ansiedade generalizada, do toque, do estresse pós-traumático, e tem aí o lado das fobias, né? Fobias também é algo comum, né? Vinícius, eu não tenho fobia, mas eu morro de medo de aranha. Se tem uma aranha perto de mim, eu já não chego muito perto não. Mas eu não passo tão mal, eu não fico tão paralisado diante da aranha. Eu só tenho um medo, né? Medo, proteção. Agora a fobia é algo muito além, que a pessoa passa muito mal, fica com muito medo diante de algum estímulo. O que é esse estímulo? Aí muitas pessoas têm, por exemplo, fobia de barata, fobia de carro, de elevador, de ficar em ambientes fechados, e daí vai tendo vários nomes, né? Agrofobia, aracnofobia, e por aí vai, né? Tem vários. Então, todos esses transtornos têm vários subtranstornos, assim, causas diferentes, motivos diferentes. E
a, a fobia específica prejudica muito a pessoa, porque ela passa a evitar. E não é, por exemplo, eu tenho uma fobia de cobra, por exemplo, e se eu ver uma cobra eu passo mal. Às vezes só de ver uma imagem de cobra, eu já passo muito mal. Eu fico com muito medo, né? E tem a fobia social, que é um medo que a pessoa tem de ser julgada. Ela acha que está sendo julgada o tempo todo, então ela deixa de sair de casa. Ela deixa de fazer muitas coisas que ela gosta ou que seriam bom para ela, justamente porque ela tem medo de ser julgada, né? De ser condenada. Então, se você vê o que tem de semelhante em todos esses transtornos, né, eles envolvem aí um pensamento acelerado, o medo, a ansiedade em si. E todos eles limitam a vida da pessoa. A ansiedade faz isso, limita. Né, qualquer transtorno emocional limita a vida da pessoa. Porque eu fico me pensando, eu fico pensando o quanto, né, às vezes eu atendo casos e eu penso o quanto que não prejudicou a vida da pessoa, não limitou a vida da pessoa o medo, né? O medo de agir, o medo de fazer algo, né? O medo de sair do trabalho, o medo de terminar uma relação, o medo de entrar numa relação, o medo, né? A ansiedade. E é algo que limita a nossa vida, né? E a gente deixa de viver muitos sonhos por conta disso. Esse comportamento é algo típico em todos esses transtornos e é um comportamento típico da ansiedade, que a gente chama de esquiva. O que é a esquiva? É evitar. Evitar que você chega, né? Então eu tenho muito medo de terminar um relacionamento. O que eu faço? Eu nem começo a namorar, mas eu quero namorar. Então a pessoa fica num sofrimento duplo, né? Porque ela tem medo de terminar, por isso ela não começa uma relação, mas ela quer, quer ter uma relação. E a ansiedade são coisas que atrapalham muito a vida da pessoa, mas também prejudica as relações da pessoa, prejudica o trabalho da pessoa, né? Porque e prejudica a saúde física da pessoa. E é importante saber as causas por conta disso, para saber como tratá-las, né? Então, a ansiedade tem três causas. A biológica é tratada com medicamentos, né? A psicológica e a social, que é do ambiente, é tratado aí com a ambiental, do ambiente é tratado com a psicoterapia, né? A psicológica tratado com a psicoterapia também, e também a ambiental pode ser mudada por mudanças de hábito, né? Tem coisas que são gatilhos, eu falei nisso, né? Os gatilhos na primeira live. Tem coisas que são gatilhos da nossa ansiedade, né? Eu olho aquilo e já sei que aquilo me causa ansiedade. Talvez um trabalho, um relacionamento, algum medo específico, mas nem sempre é fácil de identificar a ansiedade. Você já sentiu medo de algo ou sentiu algo que não sabia bem o que era? Eu não sabia bem identificar? Nem sempre é fácil, porque na escola a gente aprende muitas coisas, mas não aprende sobre emoções, que é algo muito importante, né? A gente desenvolve a inteligência matemática, inteligência sinestésica, espacial, são 7 tipos de inteligência, né? Mas não desenvolve uma que é muito importante para nossa vida, que é a inteligência emocional. Tomar uma aguinha aqui porque faz bem. Alguém tem alguma pergunta? Pode ficar à vontade de perguntar. É, então, falado das causas da ansiedade, da diferença de personalidade ansiosa e transtorno de ansiedade, e falei aí dos 6 transtornos de ansiedade mais comuns. Dentro desses transtornos tem várias causas, de pessoa para pessoa varia o que causa ansiedade. Por isso, o que eu quis falar aqui é justamente dar aí o conhecimento necessário para você começar a pensar as próprias causas, né? O que será que causa a sua ansiedade? O que será? Quais aspectos que você pode mudar na sua vida, né? Então, percebendo o que causa a sua ansiedade, você consegue aí tentar mudar algumas coisas, né? Algumas coisas podem ajudar. Por exemplo, no fator ambiental, né? Se trabalha um trabalho estressante, um trabalho muito ruim que está te gerando ansiedade, você pode tentar
né, ou sair do trabalho, ou diminuir a carga horária, ou tentar lidar com isso através da psicoterapia, por exemplo, a lidar melhor com isso. Então, tem coisas que você pode fazer por você, mas tem muita pressão, né? A pressão social, por exemplo, ter que ter dinheiro, do, é, de ter que ter, né? A sociedade atual cria muitas questões ansiosas e as questões ansiosas são o quê? São dois tipos de pensamento. E se e tem o quê? Né? A sociedade produz muito isso. E se eu tivesse escolhido aquilo, será que não seria melhor? Se eu tivesse escolhido aquela pessoa, será que não estaria melhor? Eu tenho que ser bem-sucedido, eu tenho que ser feliz o tempo todo, eu tenho, né? E esse pensamento é algo que é, causa bastante ansiedade, né? Então, identificar os gatilhos da sua ansiedade, identificar as causas da sua ansiedade, que pode vir a causar a sua ansiedade. Com isso, você vai conseguir o quê? Trabalhar com isso. Se você sabe o que está provocando o que, você consegue trabalhar com isso. Você consegue tentar, então é isso. Que danadinha essa coisa, então vou tirar, vou melhorar, vou tentar fazer alguma coisa com ela, né? Ah, respondendo uma pergunta aqui. Se alguém tiver pergunta, pode perguntar aí na caixinha de respostas. Perguntaram sobre hipocondria. É um tipo de ansiedade? Sim, hipocondria é muito mais do que pessoa que fica tomando mais remédio do que necessário. É algo que causa bastante é, prejuízo na vida da pessoa, tanto financeiro, porque ela compra mais remédios, ela gasta mais com saúde, mas é uma sensação de que tem algo errado comigo, né? Então estou doente de alguma coisa. Então a pessoa vai em muitos médicos, e ela vai no médico e o médico fala: você não tem nada. Ela não confia no médico, porque ela tem uma crença nela de que ela tem algo errado, tem alguma doença. Então, com isso, ela passa a ir muito em hospital. Pessoas que têm pânico também vão muito em hospital e chega lá e a pessoa fala que não tem nada, o que é psicológico, né? E entendam que quando falam que é psicológico, não é por escolha, não é porque você quer, né? É uma questão que nem sempre a gente controla o que pensa. Se eu falar pra você, fica 5 minutos sem pensar em nada. Não consegue, né? A gente, não sei se quem já tentou meditar, inclusive, é algo que ajuda bastante, né? Se a mente ansiosa é muito agitada e pensamentos muito agitados gasta mais, né? Cansa mais a mente. Então, se você tem um momento aí para justamente relaxar e não pensar em nada, já ajudaria, né? Entra ali na questão do hábito, de mudar as causas, né? Porque eu sempre falo aquilo: se a balança está desequilibrada entre o prazer e a dor, né? Se está com um sofrimento que não tem como ser eliminado, então o que você pode fazer? Você não consegue diminuir o sofrimento, você tenta aumentar o prazer para dar um equilíbrio, né? Então, por exemplo, adicionar coisas na sua vida, na sua rotina, já que você não consegue eliminar a ansiedade em si da sua vida, adiciona certas coisas, né? Adiciona certas questões que podem diminuir a ansiedade da sua vida. Alguém tem mais alguma pergunta? Hipocondria ficou bem respondido. Aí, então, a hipocondria é um dos medos, um dos transtornos da ansiedade, subtranstornos, na verdade. Como eu falei dos 6 principais, mas tem muitos, que é esse medo de tem algo errado comigo, então a pessoa toma mais remédio, a pessoa vai mais em médico, a pessoa acaba fazendo da vida dela um hospital 24 horas por dia, praticamente. E eu não sei se todos viram a primeira live, eu explico melhor sobre ansiedade, o que é ansiedade, como identificar os gatilhos. Que na psicologia tem algo que a gente chama de psicoeducação. É algo que parece bobo, mas é uma técnica, né? A psicoeducação nada mais é do que ensinar as pessoas sobre algo, né? Ensinar a pessoa sobre a mente, né? Porque se você tem o conhecimento necessário de como as coisas funcionam, de como a ansiedade funciona, do que causa ansiedade, você, a partir disso, consegue trabalhar com essas questões.
e modificá-las, né? Identificar e modificar. Então, o que pode ajudar nessas questões? Analise, né? Como eu falei, o biológico, que é o lado de medicamento, tem certos alimentos que podem ajudar a diminuir a ansiedade, tem remédios que podem ajudar a diminuir a ansiedade. O lado psicológico, né, é identificar aí algumas questões, saber lidar consigo mesmo, né, que a terapia pode ajudar, por exemplo, e a meditação também pode ajudar, mindfulness. E o lado ambiental, que é o que? É a sua rotina, é o seu ambiente, o ambiente que você convive, né? Então é bem aquilo, se está desequilibrado ali o prazer e a dor, o que eu sugiro, né? É sempre tentar equilibrar essa balança, pôr mais coisas boas, né? Não é porque você não consegue eliminar certas questões que geram ansiedade na sua vida que não tem nada para se fazer, né? Se não consegue eliminar, por exemplo, trabalho num trabalho que muito ruim para mim, por exemplo. Então, se você não consegue sair desse trabalho agora, tente adicionar outras coisas na sua vida para equilibrar essa balança, né? Então é sempre pensar nisso, identificar as causas vai te ajudar muito a dominar a ansiedade e a lidar melhor com ela. Vou tomar mais uma aguinha aqui, se alguém tiver pergunta, pode enviar. No Quando tá frio eu não tomo tanta água, mas hoje tá bem calor aqui, eu tô tomando muita água. E fala bastante, né? É, Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode enviar. Eu, né? Então, algumas dicas para lidar com isso, né? Entendendo as causas, entendendo a ansiedade, né? Você já tem um conhecimento valioso entendendo essas duas coisas. O que você pode fazer? Primeira coisa é que as pessoas normalmente falam o oposto. As pessoas normalmente falam o quê? Ah, esquece isso aí, esquece a ansiedade, vai se distrair, vai fazer nada. E o que eu te falo? Para você aceitar que você está num momento ansioso, que você está num momento difícil, que você está em mais ansioso. Porque é aquilo, se eu estou sentindo ansiedade, né? É, e as pessoas falam, esquece isso aí, você não vai conseguir esquecer. Você não vai conseguir pensar em outra coisa, você não vai conseguir pensar positivo, por exemplo, né? A ansiedade está ligada a pensamentos mais negativos ou catastróficos, no sentido de que e identificar esses pensamentos também é algo importante. Eu vou falar agora, para não perder, não esquecer depois. A ansiedade gera dois tipos de pensamento, gera um monte, né? A ansiedade é padrões de pensamentos. Então, mudando aquilo que você pensa, vai mudar o que você sente, mudando o que você sente, vai mudar aquilo que você faz. Então, para mudar o que você pensa, o primeiro passo é entender o que é ansiedade. O segundo, entender as causas, né? Tudo isso já vai modificar seu pensamento. Você vai passar pelas coisas, né? E vai observar novas coisas, né? É igual ver fórmula de matemática. Se eu ver algumas formas de matemática hoje, eu não vou saber de nada. Para mim vai ser um monte de rabisco, né? Mas, e no fundo é isso, a não ser que você tenha entendimento. Então você aprende um conhecimento, uma linguagem, né? E você passa, e letras não são letras, são palavras, e palavras não são só palavras, são frases. Por isso que o conhecimento é algo muito importante, né? Por isso que eu estou fazendo essas questões, para ajudar as pessoas a lidarem, né? E não tem um milagre de que vai melhorar rapidamente, vai sumir essa ansiedade de uma hora para outra. Não. Eu sempre falo que inteligência emocional, inteligência, né, é igual força física, força, né, no sentido de que você quer ter músculo, você tem que fazer exercício, vai ter que doer, vai ter que. Aí, se você quer inteligência emocional, você vai ter que parar e analisar algumas coisas, estudar algumas coisas e até passar por algumas dores para aprender a superá-las, né? E a ansiedade é algo que, com inteligência emocional, que um dos primeiros passos da inteligência emocional é justamente conhecer essas questões, conhecer como a mente funciona, conhecer como a ansiedade funciona, e aí aprender a lidar com isso,
você consegue a lidar, né? Então, o primeiro passo aí de hoje que eu falo para lidar com ansiedade é você aceitar os momentos que você estiver ansioso. Mas aceitar, porque senão a pessoa fica numa cobrança, eu tenho que, né? Começa os pensamentos, lembra? Tenho que, pensamento ansioso. Eu tenho que ficar normal, eu tenho que ficar bem, eu tenho que produzir como eu produzo, mas você está ansioso. Então aceite que você está ansioso nesse momento. Aceite isso, né? Não tente lutar contra. Aceite. Não estou falando para se entregar, né? Mas aceite que você está no momento ansioso. Depois disso, o que você faz? Tenta focar em outra coisa. Tente que, na verdade, trabalhar com essa ansiedade. Então, ok, eu estou ansioso, mas vou tentar fazer aqui minhas coisas do jeito que eu conseguir, né? Não se cobre de fazer as coisas do mesmo jeito, com a mesma produtividade de que você não está ansioso, que senão vai gerar mais ansiedade. Vai vir tem o quê, né? Tenho que produzir, tenho que fazer como eu sempre faço. Não, então aceite a sua ansiedade, aceite que você está ansioso. E aceitar não é se conformar, mas nesses momentos aceite, né? Aceitando isso, você vai se sentir mais à vontade, né? Na vontade no sentido de que a ansiedade não é nossa inimiga, é algo que prejudica a gente, porque a gente não sabe o que fazer diante dela. Mas aceitando a ansiedade em si, no primeiro passo, te ajuda a controlar melhor, a se acalmar melhor, né? A aceitar, né? Então é igual, por exemplo, quando você está com gripe, você como está muito ruim de saúde, você não se cobra do mesmo jeito, né? Trabalhar com algum problema de saúde, você não rende a mesma coisa, você não se relaciona do mesmo jeito com as pessoas. E quando você está ansioso ou ansiosa, por que você se cobra tanto de agir da mesma maneira, né? Então, conhecendo as causas, conhecendo o que é ansiedade, você já está mais preparado para lidar com essas questões. E depois que aceita, tente trabalhar com a ansiedade. Tá bom, vou fazer do meu jeito aqui, eu estou ansioso, então meu rendimento não vai ser tão bom. Aceite, né, não tente lutar contra sem ter os instrumentos certos ou o conhecimento certo para isso, porque senão vai gerar mais ansiedade, né? Uma das coisas que eu percebo com as pessoas é que vai causando mais ansiedade ela tentar controlar a ansiedade. Então ela tenta controlar a ansiedade, isso causa mais ansiedade porque ela fica, tenho que me acalmar, eu tenho que me acalmar, tenho que acalmar, eu não posso estar assim, eu tenho que me acalmar e daí vai, né, a pessoa, tudo que ela faz é não se acalmar, ficar cada vez mais desesperada, né? E tem histórias bacanas de casos que eu já atendi, né? E eu vou falar aqui para ficar mais visível tudo isso que eu falei, por exemplo, claro, sempre respeitando o sigilo. E eu vou trocar os nomes aí, né? É, então, vamos supor o Marcos. Marcos. É, o Marcos era um jovem de uma família muito rígida, muito preconceituosa e muito crítica, né? Fatores ambientais, lembra? Então, fatores ambientais, família preconceituosa, ou seja, muito autocrítica, muito rígida, com regras, e isso gerava sempre incertezas e insegurança, né? Então, ele e a família era preconceituoso com homossexuais. Só que no desenvolver aí, ele foi se reconhecendo como alguém homossexual. E olha o quanto isso é difícil, né? A pessoa é preconceituosa, é homofóbica, mas daí ela se vê homossexual. Isso foi gerando uma depressão muito grande essa pessoa. E, e também uma outra coisa, foi gerando ansiedade. Por que ansiedade? É, porque ele ficava tentando se controlar o tempo todo para não aparecer efeminado ou para a família não descobrir do seu gênero, da sua sexualidade. Então ele ficava com um olhar muito intenso para ele mesmo. E isso gerava muita ansiedade, isso gerava muito medo, né? Ele tinha medo, então ele ficava criando aí
rituais, né? Desenvolvia até manias, ele tinha toque também, porque ele ficava pensando muitas coisas, não conseguia tirar o pensamento da cabeça, ele se comportava de um jeito. Então imagina a pressão que essa pessoa não vivia a vida inteira, né? Não conseguia ser ela porque ela não se aceitava, isso gerava depressão e com tudo isso gerou ansiedade, né? E aí foi piorando, 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 né? Até que é, a gente iniciou o tratamento, né? E já faz uns anos isso e já é outra pessoa hoje em dia. É muito bacana de ver isso, né? E ele foi identificando as causas, né? E muita, muitas questões envolvem, né? Muitas causas, né? Então, ele já tinha... Todas as pessoas que têm transtorno de ansiedade são pessoas que têm uma personalidade mais ansiosa. E com isso, já são parte da vida delas estar ansiosas. E muitas pessoas acham que é isso, que não tem como melhorar isso porque é parte da vida dela, mas não é, isso não é verdade. Tem sempre como a gente aprender a lidar com isso, né? Eu gosto muito de uma frase que é: enquanto tem vida, tem jeito. Enviaram uma outra pergunta aqui. Ah, já ouviu falar em depressão ansiosa? O que seria? Sim, a ansiedade está muito correlacionada com depressão, né? Uma coisa acaba levando a outra. Vamos analisar isso aqui junto. Alguém tem algum palpite porque a ansiedade leva a depressão a ansiedade? Isso era algo que eu planejei falar também, porque a ansiedade acaba gerando outros transtornos. Então, o que normalmente acontece? A pessoa tem uma personalidade ansiosa e, e não busca lidar melhor com isso, né? O Brasil tem muito essa questão de remediar. Em vez de prevenir, ele remedia, né? Então, da personalidade ansiosa, essa pessoa desenvolveu um transtorno ansioso e isso foi prejudicando a vida dela, que é, começou uma depressão daí, e normalmente é aí que as pessoas procuram ajuda, né? Quando já está bem com um sofrimento bem grande. E a depressão ansiosa, é, vamos parar para analisar. Depressão ansiosa, a pessoa tem todos os sintomas da ansiedade que eu falei na outra live. Então, quem não viu, eu postei aí no Instagram, no YouTube e no Facebook. A pessoa tem todos os sintomas de ansiedade. E o que a ansiedade faz? A ansiedade é um medo do futuro, uma pré-ocupação, né? Não é uma preocupação apenas, é uma pré-ocupação. A pessoa se ocupa de um futuro que não chegou. Ela sofre por algo que não aconteceu, né? Ela sofre mais que o necessário e sofre antes do necessário. Porque a pessoa se cobra muito e sempre acha que nada está bom. Sempre acha que todos são melhores que ela. Seria isso? Bem observado. E isso seria a crença, né? Uma crença. Uma das causas da ansiedade, da depressão, de qualquer coisa, são crenças inconscientes que a gente tem. E o que causa essas crenças são aí o convívio, o ambiente, né? E enfim, é o tema para uma outra live falar sobre isso, porque é algo bem bacana e bem interessante e bem complexo. Mas se a pessoa está ansiosa, isso vai prejudicando o presente dela, né? Ela prejudica as suas relações, ela não consegue se dar bem no trabalho, não consegue se dar bem com ela mesma. Isso vai diminuindo os prazeres dela, ela não consegue relaxar, ela não consegue ter um momento de paz, ela não consegue saborear o presente. Então imagina como é ruim viver, a gente vive de presente sem conseguir sentir realmente o presente, sem conseguir ter um prazer no presente. E aí começa o desânimo, e aí começa a pressão, né, de que, poxa, eu tenho que viver, quero viver, mas não consigo viver, eu quero, é, me fugiu a palavra, eu quero viver como os outros, eu quero
viver bem, eu quero ser feliz, isso tudo não consigo me controlar, não consigo, né? E aí começa a depressão, né? Começa aí, porque depressão é depressão, né? Então começa a vir pressões, né? Então, fora a pressão da ansiedade, vem a pressão da depressão, começa a perder o gosto e o mundo vai ficando mais cinza, porque a pessoa não consegue ter um momento de prazer, de paz, de até lazer, ela não consegue. Então, a, a depressão ansiosa é muito ligada a essa questão de não conseguir aí, né? Porque, para e pensa, ansiedade prejudica, é um medo extremo do futuro, por exemplo. E com isso a pessoa não consegue fazer nada no presente, porque ela está tentando evitar que isso aconteça. Ela não consegue é, aproveitar, saborear o presente. E o presente, ele vira passado. Então ela começa a lamentar tudo isso, né? Poxa, não estou vivendo, não consigo viver, o que acontece comigo? Por que que acontece comigo? Por que que eu sou assim? Por que começa a vir todos esses questionamentos? E isso vai alimentando e surgindo a depressão, né? Do mesmo modo, ao contrário. Uma depressão pode provocar ansiedade. Como eu falei do caso, do exemplo do Marcos, é, que ele tinha depressão, daí foi criando ansiedade, né? Na verdade, as coisas começam às vezes até meio que juntos, né? É, é bem difícil falar, ó, ali começou a depressão, ali começou a ansiedade, é algo que vai crescendo. E assim como a crise de ansiedade, de pânico, é algo crescente, né? A crise, apesar de vir do nada, eu sempre falo que nada vem do nada na nossa mente. Nada. Né? Se você parar e não tentar meditar e não estar pensando em nada e vem um pensamento, tem um motivo. Sonhos, né? Por que será que você sonha com ervilha e não com feijão? Sempre tem significados, né? Então, por hoje acho que é isso, pessoal. Se ficou alguma dúvida aí, última chance de mandar hoje. Quarta que vem tem mais. E aí tem mais uma live ainda, dia. Deixa eu ver aqui que dia. Né? Então, quarta que vem, dia 7 tem, e dia 14 também tem outra live. Né? E falar aí, antecipando as coisas. Exatamente, a antecipação das coisas é a ansiedade. Né? Sempre que você sofre antes do necessário, isso fica muito fácil de identificar a ansiedade. Se está sofrendo por algo que não chegou, ou se chegou e está sofrendo mais ainda, mais do que o necessário, é ansiedade ou depressão. Né? Qual será o assunto da semana que vem? Se vocês quiserem, podem sugerir um assunto. Fiquem à vontade. Quero deixar aqui ó, o Instagram mais interessante para vocês. Né? Deixa eu ver aqui. Vou ler os comentários aqui. Nem sempre né, nossa família nos aceita como a gente é. Verdade, eu acho que é, não tem como a gente agradar a todos. E quem agrada a todos não agrada a si mesmo. Eu sempre penso isso. E é muito difícil né, viver num ambiente aí que você não é aceito, que você não pode ser quem você é. E como você, né, família, essas coisas, a gente vai internalizando certas crenças da família. Se a família acha que é errado usar roupa preta e você é uma pessoa gótica aí que só gosta de preto, você vai se sentir mal por isso, né? Porque a gente internaliza certas questões.
né? E essas questões podem sim provocar tanto uma depressão ou uma ansiedade, questões ligadas a essas coisas, porque fica naquela de que, né, é bem parecido o caso que eu citei, né? A pessoa fica se observando que não pode mostrar como é porque a família não aceita, né? E essa pessoa que eu falava, ele é afeminado hoje em dia, mas na verdade não é que ele é afeminado hoje em dia. Hoje em dia ele sente mais a vontade de ser quem ele realmente é. E não tem dor maior na vida do que a gente não conseguir ou não poder ser quem a gente realmente é. Né? Então a gente sente que não está vivendo, a gente fica. Eu lembro que ele falava muito que ele ficava observando questões como os homens agiam para ele tentar imitar, né? Para não dar nenhuma prova de que, né, ele, no caso dele, é homossexual e a família não aceitava. Mas, né, com a ajuda necessária e tanto de, às vezes, conversas com a família, né, nem sempre tá que uma das coisas aí que a gente pode desenvolver com inteligência emocional é o que a gente chama assertividade, que é conseguir se expressar de uma forma que o outro entenda, né? Tenha empatia. Mas nem sempre as pessoas têm, né? E nem sempre as pessoas entendem. E as pessoas julgam e condenam o que não compreende, né? Então, se você é julgado, se você julga, se você condena ou se você é condenado, é porque não há uma compreensão. Porque quando a gente compreende, a gente já não julga, a gente já não condena, né? Não. Deixa eu ver outros comentários aqui. Assim, ó, tem muitas formas de tratar, né? Eu falei aí das causas justamente porque as causas são biológicas, psicológicas e ambientais. Então, o tratamento devia ser os três, né? Correto? Então, é, tratar a biológica com remédio, às vezes com alimentação, a psicológica e ambientais pode ser tratada com a terapia e as ambientais pode mudar, né? Adicionar coisas na nossa rotina que te deixa mais praticar meditação, por exemplo, pode ajudar, né? É, ver e identificar os gatilhos da ansiedade, aprender a lidar com a ansiedade, porque é o que eu falei, né? Não, a ansiedade tem tratamento, é, e tem aí a questão da personalidade ansiosa, né? A pessoa tem uma personalidade mais ansiosa. E não é que isso provoque sofrimento nela, né? Os tratamentos visam não tirar a ansiedade de vez da pessoa, porque tirar a ansiedade de vez da pessoa é transformar essa pessoa em alguém depressiva, né? No sentido de que, apesar de ter a depressão ansiosa e depressão e ansiedade, a depressão é uma expectativa com nada, uma esperança de nada, uma vontade de nada, né? As pessoas pensam que é só tristeza, mas na verdade é muito além disso. E tirar a ansiedade, a pessoa depressiva, ela pode ter muita ansiedade, mas ela também pode como não ter nenhum tipo de ansiedade, não se interessar por nada, não esperar nada e não sentir nada, né? Então, isso não é o foco de nenhum tratamento de ansiedade, eliminar a ansiedade, mas sim ajudar a diminuir a ansiedade para que seja algo mais benéfico do que um inimigo seu, né? Eu sempre falo que a ansiedade não é inimigo, a ansiedade é para nos proteger, para nos ajudar na vida, mas a partir do momento que ela está atrapalhando, a gente tem que ver aí o que está acontecendo, né? Identificar tudo isso que eu fui falando, né? Essas dicas que eu fui dando nas lives e entender melhor o que pode ser mudado, né? Então tem uma frase que eu sempre gosto, eu sempre repito e eu tenho ela tatuada no meu coração. É, se a situação está boa, transforme. Se a situação está ruim, tente mudá-la. Se a situação não pode ser mudada, então transforme-se.
Então a live de hoje é isso, pessoal. Se vocês gostaram, vai acabar o tempo aqui, por isso que eu estou falando rápido, tem limite as lives. Se vocês gostaram, é, compartilhem aí a live, ativem as notificações, porque daí vocês vão ser avisados. E salvem o conteúdo, que isso ajuda você a ver mais. Tchau, tchau.